Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 4, verso 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amado Criador, nós pedimos ao Senhor ensinar-nos a Te adorar em espírito e em verdade. Dependemos de Ti em todos os momentos e aqui estamos para que o Senhor possa ser aquele grande mestre e nós, os seus discípulos, para aprendermos Te adorar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Espírito Santo revelado em carne humana. A samaritana, ela tinha desejo também de saber a maneira correta de adoração. Como cada um de nós queremos saber a forma correta. Muitas vezes, por falta de luz, de revelação, quer adorar a Deus de uma forma errada. A falta de revelação faz isto. Durante as eras, eles adoraram a Deus como não tinha outra coisa. Não tinha outra luz. Você já pensou passar 2000 anos e o Espírito Santo preso, diz o profeta? Se o Espírito Santo está preso, não pode ensinar, não pode ter a verdadeira adoração, porque eles prenderam o Espírito Santo durante 7 eras. Aí você vai notando na sua vida, na minha vida, o que é que nós podemos fazer para prender o Espírito Santo, para que não haja na nossa vida a verdadeira adoração. Então passou-se 7 eras, até que Deus mandou o 7º anjo. Não podia vir antes. O movimento pentecostal parecia que era a verdadeira adoração a Deus. Até hoje os pentecostais pulam, gritam, falam em línguas, porque eles creem que esta é a verdadeira adoração. Mas foram enganados. Eles não conseguiram, de maneira alguma, ver a revelação. Porque eles passaram um sistema, você nem ouve eles falarem do homem, o qual Deus falou através daquele homem, para poder trazer uma palavra para o povo no seu dia. Você nem ouve os pentecostais falar. Eles falam desses homens que trouxeram a mensagem para o Brasil, mas o homem que foi usado nos Estados Unidos para poder despertar esse movimento pentecostal.
William Seymour. Eles nem falam nele, eles conhecem ele. Mas por quê? Eles partiram para um lado de um movimento pensando que aquilo era a verdadeira adoração. E hoje eles fazem a mesma coisa. Se você quer mostrar uma igreja cheia de poder, deixa o pregador falar e ele mesmo falar em línguas. Ou alguém na congregação falar em línguas. Isto para eles é poder, enquanto que apenas é um dom de línguas. Quando Deus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele não falou ao descer sobre vós o dom de língua. O dom de língua é o penúltimo dom. 1 Coríntios mostra isso. Contudo, eles tomaram isto como a evidência inicial de se ter o Espírito Santo, era falar em línguas. E com isso o Espírito Santo depois ficou preso durante todo este espaço de tempo, de Pedro até Brana. A promessa de Deus é que no entardecer haveria luz. Isto é, no entardecer o Espírito Santo seria solto, porque estava preso. Você prende o Espírito Santo não dando lugar para ele. Você pensa que o Espírito Santo é um oferecido, que ele rompe e faz o que você não quer? Não faz. O Espírito Santo é ordeiro. Se você der lugar, se você o chamar, se você o quiser, então ele está aí. Mas ele não vem para poder fazer aquilo que não agrada a seu coração, porque ele prometeu te dar o que agrada o coração. Se a pessoa prende a maneira de adoração a Deus, ela nunca vai entregar aquilo. É como hoje mesmo, quando nós pregamos que 7 é adoração, Brana foi que pregou que 7 é adoração, aí eles pensam que é adorar Brana. 7 é adoração. A manifestação de Deus no dia é conhecido, pelo menos eu conheço essa manifestação por verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós sabemos disso. Mas as pessoas podem adorar a Deus em espírito, você adora a Deus sem ver. Você adora a Deus em espírito, você adora a Deus sem apalpar. Mas se você adorar a Deus em verdade, você adora Ele vendo. Você adora Ele sentindo. Porque a verdade é a manifestação do Espírito Santo. Isto é, a verdade é o lugar onde você vê que o Espírito Santo está. A verdade é um corpo. Por isso ele diz: eu sou o caminho. O caminho é um corpo. A verdade é o mesmo corpo. A vida, o mesmo corpo. Ele é tudo. As pessoas podem adorar a Deus em espírito e nunca adorá-lo em verdade. Quando Deus está manifestado, é para você adorar a Deus com aquela manifestação. É para você dar glória a Deus por aquele ministério, por aquela apresentação de Deus naquele dia. Se você não o faz, você não está adorando a Deus. Aí a gente pensa adorar a Deus, levanta a mão, fecha os olhos, aleluia, aleluia, aleluia. Você adora a Deus em espírito. Mas adorá-lo em verdade é você crer no que Ele está fazendo no dia em que você vive. Adorá-lo em verdade é você ver onde Deus está trabalhando no seu dia, através de quem? Em cada época foi assim. Mas eles nunca perceberam isso porque eles engolem qualquer coisa.
é enganado por qualquer coisa. Enquanto que os filhos de Deus precisam aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode fechar os olhos, adorar a Deus em espírito, calmamente, sem palavras. Isso é adorar a Deus em espírito. Trabalha seu íntimo com Deus, sem palavras. Você pode adorar a Deus em espírito, que nem Satanás sabe o que você está fazendo. Pelo que eu aprendi com o irmão Brana, é que o diabo sabe quando você fala. Mas se você não fala, o diabo não sabe. Então, se eu posso, olhos fechados, olhos abertos, se eu posso adorar a Deus, e no meu espírito, não com a minha voz, o diabo sabe quando você fala, mas no meu espírito, eu penso, eu sinto, e eu falo com o meu espírito. Você adora a Deus com o seu espírito, sem falar uma palavra, ninguém escuta. Tem gente que pensa que é gritaria, eles querem chamar a atenção dos outros. Não é isso. Em espírito, Paulo ensinou para adorar a Deus em espírito. Jesus diz que é para nós adorarmos a Deus em espírito. Então eu tenho que saber as duas maneiras para adorar a Deus, senão eu me perco. Quando Deus está em verdade, quando Deus está de verdade, eu me perco, porque eu adoro Ele em espírito e Ele está manifestado e eu perco a sua manifestação. Manifestado é assim, Deus em carne. Por isso eu disse, é o Espírito Santo manifestado em carne humana. Esta é a forma de você adorar a Deus em verdade. Não é adorar o homem, adorar a Deus em verdade. Adorar a Deus que está manifestado naquela pessoa. Por isso você adora a Deus em 7. Você adora a Deus que estava manifestado em Brana. Você não adora o homem Brana. Eles enganam, são enganados. Você não adora o homem Brana. Ah, mas o nome é Brana, 7 é Brana. Mas quando você adora Deus num homem. Deus em Brana. O homem não aceita adoração. O anjo não aceitou a adoração de João. Na Bíblia você vai ver isso. Ele não aceitou a adoração de João. Porque ele era um anjo. Ele era um profeta. Irmão deles, de João, de outros. Ele diz, adora a Deus. Não a mim, não ao homem. Mas quando eu vejo Deus no homem, eu adoro a Deus em verdade. Eu adoro a Deus de verdade. Eu adoro a Deus manifestado. Eu adoro o Espírito Santo. Eu sirvo o Espírito Santo de verdade. Quando eu posso ver Deus manifestado. O Espírito Santo manifestado. Você não vê o Espírito Santo. Deus é um Espírito. Você não pode ver o Espírito. O próprio Jesus falou, apalpai-me. Um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. E ele havia dito, vocês têm que adorar a Deus em espírito. Mas a verdade é formada de carne e ossos. Sangue, músculos, nervos. A verdade é formada. Se a pessoa pensar, a verdade é a Bíblia, aí você fica, a verdade é o livro apenas.
Não, filho, Deus é muito além de você pensar apenas numa carta escrita. Enquanto você está com a palavra escrita, eles estavam com o Velho Testamento, com o Salmo 22, cantando na sinagoga. Cantando o Salmo 22, diz o profeta. E o Salmo 22, a verdade daquele salmo, daquelas letras, estava lá na cruz, falando as mesmas palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Pensa bem. Mas eles estavam lendo, mas não podiam adorar. Eles estavam vendo a letra, mas não podiam adorar a Deus naquele dia, em verdade, porque Deus estava manifestado. O problema nosso é perder a manifestação de Deus. Deus passa por nós e vai embora. Os discípulos no caminho de Emaús disseram: fica conosco, Senhor, não passe de nós. Ele tentou passar e disse: não, fica conosco. Eles tiveram uma revelação de uma manifestação, diz, uma companhia desta, que fala sobre os profetas, sobre os salmos, que mostrou sobre o nosso Cristo o que ele padeceu. Uma companhia desta não pode ir andando sozinha, precisa pousar na minha casa, precisa estar comigo. Fica conosco, Senhor. Aquilo foi muito bom. Era a mesma coisa de dizer: estou vendo Deus manifestado. Sem perceber as coisas, ele quis a companhia. Mesmo que Jesus tinha aquelas palavras duras para falar para eles. Vocês viram essas coisas? Viu o que aconteceu? E não podia ver ele ali. Era o mesmo. O irmão Brana, pregando a mensagem, disse que Jesus veio com as mãos para trás, para que eles não vissem as marcas dos cravos. Ele veio com as mãos para trás e começou a andar com eles no caminho de Emaús e falar das grandes coisas dos profetas do Velho Testamento, e veio até Cristo, falando sobre ele. E eles não estavam percebendo ele, mas mandou: fique conosco, pediu: fica conosco. Ele ficou. Ao partir do pão, o pão sempre mostra a palavra. Ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Aí eles viram: é o Senhor. Jesus apareceu na beira do lago. Eles não perceberam quem era. E quando eles disseram para Pedro: Pedro, é o Senhor. Ao invés de Pedro correr e abraçar o Senhor, ele não podia. Ele não estava em condições de abraçar o Senhor. Sabe por quê? Ele estava nu. Ele estava pescando. Ele estava nu. Então ele tinha que se vestir primeiro para depois ver o Senhor manifestado. Meus irmãos, eu estou falando isso para nós termos a manifestação de Deus no último dia, em William Branham, ter esta manifestação viva como verdade, como o povo dos Estados Unidos não pôde obter esta clareza naquele dia. Tem que passar primeiro para depois a gente ficar sabendo. É só depois que passa: verdadeiramente ele era filho de Deus. Depois que passa: ele era Deus encarnado. Mas no dia que aquela verdade, aquela manifestação estava presente, com sofrimento, com dores, com lutas, com tentações, mas sabia como vencer, ensinou-nos a vencer as tentações, livra-nos do mal, pedindo ainda para livrar-nos do mal, ensinando-nos a oração do Pai Nosso.
Quem era aquele? Era a verdade. Era a verdade que a mulher descobriu na beira do poço. Os nossos pais adoram no monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar de adoração. Mulher, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, ela era revelada, ela chegou a ver aquilo, ela olhou nele, depois que ele contou a vida dela, vejo que és profeta. Se alguém pudesse dizer para o irmão Brana, vejo que és profeta. Se alguém pudesse ver hoje a esposa, que o irmão Brana diz, ela tem o assídio do Senhor, e quando eles vissem um pequeno grupo de gente, dominado por um só sentido, por um só pensamento, não por credos e dogmas, mas por um só pensamento, um só sentido, uma só fé, sem discutir, sem plenários. Se eles pudessem olhar para esta esposa desse último dia e pudesse dizer o mesmo, vejo que és profeta. Aquilo que pregas é exatamente o que Brana pregou, o que o profeta pregou. Você não pode ser profeta se não pregar o que o profeta pregou. Cada profeta que veio falou do anterior. E foi assim toda a Bíblia. E Brana tinha que falar também do anterior. Ele tinha que falar de Cristo. Ele tinha que mostrar o poder da verdade daquele dia. E logo, simplesmente falar para o povo. Apareceu 3 mensageiros. 2 mensageiros e o outro era Deus mesmo. Deus mesmo. Parágrafo 154. Qual a atração sobre a montanha? Haviam 3, mas um era Deus mesmo. Por que Deus mesmo? Deus estava numa carne, Deus é adorado em 7. Se eles pudessem perceber, agora é hora de você ver que isso é verdade. Adorar a Deus em 7, adorar a Deus em verdade, é adorar a Deus com a mensagem que o homem pregou, ver aquilo, crer naquilo, não é apenas olhar no homem, querer abraçar o homem, querer sentir o homem, não, é a palavra, é a pregação. Você não sabe o quanto vale a pregação. Uma pregação, quando ela sai da Bíblia e ela manifesta em você, ela é superior. Na Bíblia, ela é letra. Antes da letra, ela é espírito, ela é pensamento. Mas quando ela chega, sair da letra e manifestar em carne, o mesmo Espírito Santo que veio invisível, agora ele quer ser visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é conhecer a pessoa do dia, a manifestação do Espírito Santo no dia que você vive. Se você não conhece, hoje você não conhece a manifestação de Deus no seu marido, na sua mulher, nos seus pais, nos seus filhos, você vai conhecer em quem? A manifestação de Deus está em pessoa. Deus hoje não é apenas um livrinho. Deus é pessoa. A esposa não é agora um espírito. Ela é uma manifestação real. Ela é verdade. Olha e vê. Que esposa é essa? Tem tantas esposas belas, grandes, bonitas, lindas aí. Estou falando de igreja. Como que Deus pode ter uma esposa como nos dias de Noé? Assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem.
Como Deus podia ter uma esposa, como nos dias de Jesus? Uma dúzia de pessoas crendo verdadeiramente nele. E chega até aos nossos dias, que a luz da era vai apagando. Você vê na 7 eras da igreja, que a 7ª era só tem uma fagulha de luz. A luz vai apagando. E sabe aquela luz? É a verdade. Aquela luz é a manifestação. Aquela luz é o Espírito Santo manifestado em carne humana, que era o profeta. Mas as pessoas não vê no dia, vai ver depois que passa. Você tem que aprender a ver as coisas de Deus no dia que você vive, ver a operação de Deus, a palavra dele operando no seu dia. Deixa eu ler através daqui, já pregamos várias vezes e falamos sobre esse versículo, este parágrafo da festa das trombetas, 205. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. Você pode ver que ele não fala assim, que é o Brana que vai fazer isso, vai soltar o Espírito Santo. Não, ele está mostrando para nós Escritura. O Espírito Santo será solto, mas ele não foi solto lá atrás, na era das trevas. Ele não foi solto na era de Lutero, de Wesley, na era pentecostal. Mas diz que ele ia ser solto exatamente nos dias da voz do 7º anjo. O Espírito Santo ia ser solto porque era o entardecer. Tudo é ministério, você pode ver. Quando você fala em Brana, a gente pensa só num homem, mas é o maior ministério que veio na terra. Isso foi o próprio Jesus que falou, que esse que viria, que creria nele, ia fazer coisas maiores. Era um ministério maior na terra. Sabe o que era? Glorificação ao próprio Deus. Você pensa falar do ministério maior de William Branham, você está diminuindo Jesus? Não. Se você fala do ministério de Jesus, estaria diminuindo a coluna de fogo do Velho Testamento? Não. Simplesmente é uma manifestação maior. É Deus vindo e mostrando que Ele é aquela verdade naquele dia que as pessoas estavam ouvindo. Amém. Mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. O que solta o Espírito Santo é a mensagem. O Espírito Santo, depois que o irmão Branham pregou a mensagem em 63, toda a mensagem do irmão Branham é inspirada. As mensagens de revelação, de 63 a 65, todas aquelas mensagens que ele pregou, deixou para nós. Nós estamos meditando nestas mensagens e vendo que o Espírito Santo tem operado dentro deste período de 63 a 65, soltando, a mensagem soltou o Espírito Santo que estava preso pelos rios denominacionais. Mas, irmãos, foi só o irmão Branham morrer, o Espírito Santo foi preso outra vez. O irmão Branham morreu, o Espírito Santo preso outra vez. Por que preso? O que era o Espírito Santo no dia do irmão Branham? O irmão Branham mostrou que não é a primeira etapa, não é a segunda etapa, ele diz é a terceira puxada. O Espírito Santo está exatamente na terceira puxada. E não souberam nada da terceira puxada, não pregaram a terceira puxada, então o Espírito Santo ficou preso por todos estes anos, desde 65 até o ano 2000, o Espírito Santo ficou preso. No tempo de irmão Branham, foi quase 2000, ele diz, porque foi até 1963. Aí a mensagem veio e soltou o Espírito Santo, e as pessoas podiam ver que aquela mensagem era verdade, e que Deus estava naquela mensagem, naquele dia,
Deus tinha a sua verdade na terra. Podia muitos crer em alguma verdade, mas a única verdade era Deus manifestado em carne. Amém? Agora, quando é que o povo vai poder ver que o Espírito Santo ficou preso durante todos esses anos, de 65 até o ano 2000, e nós não ficamos sabendo nada sobre a terceira puxada, porque o Espírito Santo está preso exatamente no terceiro compartimento, é ali onde fica o Espírito Santo, na terceira puxada, ele estava preso, precisava da mensagem. Agora não é do entardecer. A mensagem do entardecer foi nos dias de William Branham para soltar o Espírito Santo que foi preso desde Pentecostes. Mas agora, quando o Espírito Santo foi preso, depois que o irmão Branham partiu, em 65, ele tinha que ser solto outra vez. E Deus esperou 35 anos, e nós crendo na mensagem, e pregando a mensagem, e a primeira e segunda etapa, e não sabendo nada dos selos, e não sabendo nada dos trovões, e não sabendo nada do novo nome, e não sabendo nada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava preso. Aí Deus solta o Espírito Santo para nós. Eles dizem, mas você acha que o Espírito Santo foi solto por essa mensagenzinha que vocês pregam? Sempre é uma mensagem. O Espírito Santo ficou preso em Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele ficou preso até o ano 2000. Porque ali dentro estava a terceira puxada. E ninguém podia e ninguém pode soltar o Espírito Santo, senão o próprio Deus, com uma mensagem, abre e solta o Espírito Santo, para que ele possa operar na vida de cada um de nós, para podermos não apenas ter conhecimento, ter revelação daquilo que se prega no dia que se vive. Amém? Amém. Olha aqui, então você já sabe, o Espírito Santo está solto outra vez. O Espírito Santo está solto. Você pode o prender para você. Não querer aprender sobre selos, sobre trovões, sobre novo nome. Você prende o Espírito Santo para você. Você quer apenas ficar sabendo da primeira e segunda etapa. A primeira, pássaros. A outra, pássaros maiores. Mas quem é que quer a mensagem de anjos? Que a terceira puxada, diz o profeta, foi a mensagem de anjos. Foi anjos do infinito que vieram até o Monte Pôr do Sol, trazendo a terceira puxada que o povo não aceitou, não viu no tempo do irmão Branham, senão aqueles mais achegados ao irmão Branham, que viram e morreram, foram embora logo com o irmão Branham. E aí ficou para trás na terra um tipo de gente que apenas propagou a mensagem do irmão Branham, mas nunca mostrou a verdade. A gente sempre falava de uma terceira puxada, mas chegou o tempo quando nós, isso é o Espírito Santo abrindo para todos nós. Quando o Espírito Santo quer que você enxerga, você enxerga. O Espírito Santo não deixou o povo ver o batismo em nome de Jesus Cristo desde o ano 100 até o ano 1900. Não deixou, mas quando veio o profeta, o Espírito Santo já abriu aquilo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ficou preso durante esse tempo. A mensagem do profeta, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, tudo revelado, tudo pronto. Você vê, irmão Branham diz aqui, ó, Deus cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7. 148, qual é a atração sobre a montanha? Deus cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso quer dizer, Deus revelou os 7 trovões, Deus revelou os 7 selos, Deus cumpriu. Não precisa do irmão Branham retornar para cumprir. Deus cumpriu esta mensagem, ela está pronta, ela está entregue. O profeta entregou, mas as pessoas não viram e ficaram esperando o irmão Branham para 7º selo, 7 trovões, visão da tenda e outras coisas mais. Até que chegou o ano 2000. O Espírito Santo foi solto outra vez. É isso que a gente vê.
O Espírito Santo estava preso. Não podia ser adorado em verdade. Só era adorado em espírito, mas não podia ser adorado em verdade. Faltava revelação, faltava manifestação. Mas quando veio a esposa, eu estou falando no linguajar de Mombrana, eu quero usar mais esse linguajar. Quando veio a esposa, a coisa mudou. Ele diz, ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem uma mensagem, assim diz o Senhor, é uma mensagem. E aquilo cumpre. E o que é que ela prega? Ela prega exatamente o que o sétimo anjo revelou de Apocalipse 10, de 1 a 7, que as pessoas pregaram cura divina, poder de Deus, milagres que o irmão Brana fez, mas nunca pregou Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles pregaram Laodiceia, as eras da igreja, as 70 semanas de Daniel, mas nunca pregaram Apocalipse 10, de 1 a 7. Aquilo estava escondido, estava fechado, mas Deus, por graça, veio e abriu aquilo e soltou o Espírito Santo. Você é a causa do Espírito Santo estar solto. Amém? Você que não crê, você é a causa do Espírito Santo estar preso. Você é o que prende o Espírito Santo. Ele diz, não, eu falo em línguas, eu pulo, eu grito, eu sinto a presença de Deus, eu arrepio. Você pode sentir, arrepiar, o que for, mas Deus já não é espírito mais, Ele é verdade. Você não pode adorá-lo em espírito agora, Ele é verdade. Você tem que adorá-lo em verdade. Os adoradores que Deus procura, disse Jesus, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso daqui não é falso. Vocês vão no capítulo 17, verso 17 de São João, que ele fala a mesma coisa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é a verdade. E quem era Jesus? No princípio era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esta palavra é a verdade. Estes selos é a verdade. Estes trovões revelados é a verdade. Estava escondido, mas agora é verdade. Era espírito, mas agora é verdade. É carne. Sabe o que é 7 selos? Carne. Apalpa aí agora. 7 selos, 7 trovões. Novo nome, você pode apalpar. E vocês ficaram doidos. Por quê? O Espírito Santo foi solto, filho. O Espírito Santo agora, ele está manifestado em carne humana. Uma vez foi manifestado numa carne humana. Agora está manifestado em carnes humanas. A noiva, a esposa do Cordeiro, é carne, é verdade. Ela é a esposa, ele é o esposo, a palavra revelada é o marido, o esposo. Se você toma isto, você já viu o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Você já pensou como uma coisa estava clara no tempo de irmão Brana? Irmão Brana dizendo assim, eles perguntaram para o irmão Brana, tem uma irmã aqui que diz que o irmão é Jesus Cristo. Ele diz, não sou Jesus Cristo. Se as pessoas pudessem entender o que ele era então. Se ele não é Jesus Cristo, Jesus Cristo foi para o seu dia, foi a verdade naquele dia, foi a manifestação naquele dia. Você não pode ver a manifestação do final dos tempos como Jesus Cristo. Você estaria chamando o homem de Jesus Cristo e estava errado. Por isso ele até parou de pregar quando disseram que ele era Jesus Cristo. Ele já tinha avisado nas eras da igreja, nos primeiros 40 parágrafos, na era de Laodiceia, ele já tinha avisado. Esse homem terá tal grau de poder
na vida dele, que as pessoas o confundirão com o próprio Jesus Cristo. Não vá vocês crer nisso. É isso que o irmão Brana pregou. Porque se você crer que a verdade agora é Jesus Cristo, está errado. Porque a verdade agora era Jesus Cristo, uma outra manifestação. Você tem que ver a verdade do dia. Aquele Jesus, onde ele estava? Aquele Deus invisível, onde estava? Em Jesus. Aquele Jesus que foi visível, voltou ao Pai, voltou ao Logos, voltou ao invisível. Aonde ele estava agora no último dia? Em Brana. Ele estava num homem. O irmão Brana falando aqui, ó. O Espírito Santo de volta à igreja, outra vez, Cristo é unção. Ele mesmo, revelado na carne humana, na hora do entardecer. Ele é Cristo revelado em carne humana. Em quem? Em Brana. Na hora do entardecer, Cristo revelado em carne humana. Como essa carne humana chama? Não é Jesus, é Bran. Por isso eles não têm a revelação do nome Jesus, Alfa. E que Jesus é o ômega, mas é porque ele está no último mensageiro. É o ômega. Ele está no último mensageiro, revelando-se em carne humana, revelado em carne humana, e as pessoas não perceberam isto. Deixa eu terminar. 206, a festa das trombetas. Houve 3 estágios disto, como eu disse, os mártires, a era dos mártires por isto, os estágios dos reformadores, você vê a era dos mártires, você vê depois de Paulo até a era das trevas, a era dos mártires, aí vem a era dos reformadores. Aí o profeta diz: e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, e se não termina a era de Laodiceia, não começa Apocalipse 10. Eu não sei nada da revelação, eu não sei nada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava preso. E ele foi solto na hora do entardecer, pela mensagem do entardecer, com Apocalipse 10 cumprindo aquilo. E agora, o tempo da chamada, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isto certo? Agora, alguém diz: eu não conheço. Talvez você não conhece porque você prendeu o Espírito Santo, ou você não conhece porque você não é da noiva. Você pode soltar o Espírito Santo, ouvindo a palavra. Aquele que tem ouvido, é o clamor de cada final de era. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, você pode soltar o Espírito Santo, ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Quando o Espírito Santo está falando, nesse tempo final, na era da noiva, final da era da noiva, que é a hora que termina a era de Laodiceia, entrou a era do 7º anjo, da revelação, e a era da noiva. Quando termina a era da noiva, é exatamente quando a noiva está manifestada, ela está repetindo o que o 7º anjo pregou, ela repete outra vez, naquela manifestação do dia de Apocalipse 10, 8 a 11, ela repete isto é Deus, outra vez o Espírito Santo está manifestado em carnes humanas. Irmãos, o nosso tempo já é tarde. Irmão Brana, quando alguém perguntou para ele: por que, irmão Brana, que a gente não sente mais como antes, não tem jeito de orar como antes? Ele diz: filho, o avivamento sempre durou 2, 3 anos, 3 anos e meio, mas o avivamento acabou. E esta é a causa de você não sentir. Ele diz:
agora tem durado 15 anos. Ele já estava falando do avivamento dele. 15 anos tem durado. Mas durava só 2, 3 anos, 3 anos e meio, que durava um avivamento. Agora, 15 anos. E as pessoas deviam captar aquilo. Que o avivamento era a mensagem do dia. Não tem outro avivamento. Se você quer sentir-se bem, orar e sentir-se bem como os pentecostais, nunca mais. Você já enxerga muito mais. Se você, diz o irmão Brana, tivesse aquela forma de enxergar daquele peixinho que está lá no fundo do mar, só que o seu focinho, ele enxerga. Você já pensou se aquele peixinho fosse você? Ele nunca mais queria ser um peixinho, porque você vê mais amplas coisas. Ele nunca mais queria ser um peixinho. Se você é um da terceira puxada do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, você quer enxergar aquele pouquinho que enxergava antes do ano 2000? Não, você não quer ser aquele peixinho mais. Você está enxergando mais. Quem foi que te deu esta vista? Foi a própria mensagem do dia. Deus, o Espírito Santo, revelado em carne humana. Obrigado, Senhor, por mais este espaço de tempo que temos de crer nesta palavra, Senhor. Eu creio. Muitas vezes eu também gosto de emoção, Senhor. Eu gosto de chorar, eu gosto até de pular. Mas, Senhor, me ajuda a crer, como quando Abraão creu, que não pulou, que não gritou, mas um dia Sara disse: estou grávida. Sem nenhuma sensação, sem nenhum pulo, sem nenhuma emoção. Aquela fé seca na palavra. Ajuda-nos a crer, cada dia, a viver esta mensagem, não baseada em pulos e gritos, mas que cada irmão, cada irmã, que pelo menos tenha vontade de estar reunido, de estar te adorando em espírito e em verdade. Se cada um de nós soubéssemos, nós viríamos à igreja todos os dias de culto, nós escutaríamos as mensagens que sempre são pregadas, como os de longe fazem isto. Se nós percebêssemos que hoje é o dia da esposa, que é o Espírito Santo encarnado, Espírito Santo revelado em carnes humanas, teríamos o prazer de nos reunir aqui todos juntos, nem se for fim de semana, mas todos juntos, te adorando o Senhor em espírito e em verdade, com a palavra do dia manifestada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa alegoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação dos selos. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem, recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento, pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia, posso ver hoje quem sou.
mensagem dos trovões, são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade. A mensagem de João é santa convocação, o meu nome foi chamado. Pede arrebatamento, só encontro se estou crendo nestes selos revelados. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HM que ele mesmo me chamou, com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já eu à luz do dia posso ver hoje quem sou. Era cego e não sabia,